E aí, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos de onda. Vamos lá pro quadro dar uma olhada nisso? Então, gente, hoje a gente vai relembrar os conceitos básicos de onda, vocês já viram no segundo ano, mas a gente vai precisar desses conceitos para seguir adiante com o conteúdo, ok? Então, a primeira coisa importante é relembrar o que é onda. A onda vai ser uma perturbação que pode se propagar em qualquer meio, ok? Então, a gente vai ter aqui a primeira coisa que a gente vai ver é classificar as ondas. A gente vai classificar primeiro enquanto a natureza das ondas. Que a gente vai ter as ondas de natureza mecânica e as ondas de natureza eletromagnéticas. As ondas de natureza mecânica só que precisam de matéria para se propagar, como por exemplo o som que se propaga através do ar, ou então você está pegando uma corda, você fazer esse movimento de chicoteamento, você vai gerar uma onda. São todas ondas mecânicas porque dependem da matéria para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas não, elas são geradas através de perturbações no campo elétrico e magnético. Então elas se propagam tanto na matéria quanto no vácuo. Elas não necessitam de matéria para poder se propagar, certo? A gente pode também classificar as ondas enquanto seus tipos. A gente tem o tipo longitudinal e o tipo transversal. O que é o sentido longitudinal? É que a direção de propagação é a mesma da perturbação. E na onda transversal, a gente vai ter que a direção de propagação da onda vai ser perpendicular à direção de vibração. Aqui, por exemplo, a gente tem uma onda transversal, certo? Que a gente vai vibrando aqui, a gente está vibrando nessa direção e a onda segue nessa direção, beleza? Com isso também a gente já pode ver algumas características importantes que a gente vai precisar das ondas. A gente vai ter que relembrar como calcular a velocidade de uma onda. Para calcular a primeira velocidade de uma onda, a gente precisa relembrar o que é o comprimento de uma onda, que a gente vai representar por essa letra grega aqui chamada lambda, certo? Como a gente vai achar o comprimento de onda num esquema, né? Quando você tem a onda desenhada no quadro, numa prova, o comprimento de onda você pode achar ele de três maneiras. A primeira maneira de você achar o comprimento de onda, quando você tiver esse esquema, vai ser na distância entre os dois pontos de máximo da onda, ou cristas. Como é esse caso aqui, você vai achar o comprimento da onda. Você pode fazer a mesma coisa para os pontos mínimos da onda, que são esses aqui, também chamados de vales, certo? A terceira maneira de você achar o comprimento de onda, você vai achar quando a onda fizer um movimento. Aí você vai ver aqui que a onda ela começa do zero, ela sobe, desce e volta aqui para o zero. E ela repete uma segunda vez esse movimento, certo? Então aqui a gente tem dois períodos da onda. Então quando a gente tiver aqui só um período da onda, que é justamente esse caminho aqui, a gente vai ter também um comprimento de onda. Com isso em mente, a gente já pode calcular a velocidade da onda. A gente vai ter que a velocidade, que é que a gente viu lá no primeiro ano, vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. E o comprimento de onda é justamente o quanto que a onda andou, vai ser a nossa variação de espaço. E como eu tinha falado que é a variação de espaço por um período, né, que é justamente o tempo que a onda demora para fazer uma oscilação completa, a gente pode falar que a velocidade de uma onda vai ser lambda sobre t, sendo t o período da onda. Ou a gente também pode lembrar que o t é o inverso da frequência. Então a gente pode colocar aqui 1 sobre t é igual a f. Então a gente pode achar que a velocidade da onda é lambda vezes sua frequência, lambda f. Ou então, se você quiser um jeito mais fácil de lembrar, você pode usar a frase, né? Vem lamber ferida. Que é até meio nojento, mas é bom que você não esquece dessa maneira. Com isso, então, a gente relembrou os conceitos básicos de onda e na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre esse tipo de onda aqui, as ondas de natureza eletromagnéticas. Espero ver você lá, hein?